tem situações que acontecem em nossas vidas que marcam. Tu falou do show de 50 anos, desse momento, mas existem situações que elas ressignificam o nosso existir. E aí justamente eu falo isso pra gente falar um pouco, porque você é um símbolo aqui da região, da nossa região, de vitória sobre a Covid. A gente teve inúmeras pessoas no Brasil, né? Conhecidas, artistas que não tiveram a mesma sorte. E eu queria, não sei se te incomoda falar sobre isso, Não. compartilhar esse testemunho, né? Mas como é que começou isso? Como é que tu percebeu que tu não estava bem, que tu estava com Covid na época? Como é que foi esse processo? Olha, eu não sei realmente de fato aonde eu peguei o Covid. Eu tenho alguns pontos assim de referência, mas não posso garantir que foram neles. Foi em 2020 que você... Não, 2019. 2019. Final de 2019. Porque a Covid, ela... Não foi a partir do dia Não. 19? Em março de 2020 começou. Então é isso. Então foi final de 2020. Tá. Final de 2020. Naquela época de lockdown e tudo, que tava Isso. todo mundo... Eu fui para Bragança gravar um clipe com o Alex Ribeiro, de uma música que eu tinha feito para Bragança, chamada Eu Sou de Bragança. E a gente filmou algumas coisas no Coreto de Bragança, ali na praça. E ali eu acabei me abraçando com muita gente para fazer foto. Mas não tava ainda por lá esse clima, assim, do medo e tudo? Mas as pessoas estavam andando na rua com a máscara e tá. tal. E algumas, quando vinham fazer foto comigo, tiravam a máscara para mostrar o rosto. Caramba! E eu também. Eu também, é lógico. Eu acho que foi lá, por quê? Porque o Alan Carvalho também pegou. No mesmo momento que eu peguei em Bragança, ele também pegou em Bragança a Covid. A dele foi rápida, graças a Deus, ele não teve grandes problemas. E aí eu já voltei meio mal, a Gracinha, minha esposa, já dizia, não, vai lá fazer. Também a gente falou com uma amiga nossa, que já estava envolvida na área de saúde, já ela, não, tu vem aqui no H que vamos já fazer um teste aqui. Aí eu fui lá, fui até com o Cauê, meu filho, de carro. Aí fizemos o teste. O primeiro teste que eu fiz lá no H deu negativo. Aí eu já vinha me embora. Aí eu me disse, não, Nilson, eu tô achando estranho. Peraí, vamos fazer de novo. Você fez o primeiro no hangar? É. Tá. Aí eu já tava saindo do hangar para ir embora para casa e o outro rapaz que tava aí, Nilson, vamos fazer de novo? Tu acha? Mas eu achei estranho. Não, tudo bem. Você tava te sentindo muito mal, era o que era? Não, eu tava com meio febre. Eu não tava mal, não. Eu tava com uma febrezinha leve e tal. Aí ele fez de novo o teste, aí o teste deu positivo. Era daquele que enfiava o negócio? Não lembro. Ou era de sangue? Não. Era diferente. Eu não me lembro agora como é que era. Eu sei que ele falou assim, olha, Nilson, tu tá com a Covid. Como era uma fase muito pesada já ainda na época, né? Te aconselho a ficar aqui. Pra casa. Já no hangar? Aí eu falei pro Cauê, eu disse, tá, então eu vou pra casa e tal. E depois até minha cunhada que foi lá buscar o carro. Aí eu sequei lá, liguei pra Graça, falei, olha, eu realmente estou com Covid, eles me pediram, vai ficar aqui, eu acho que eu já vou ficar mesmo. Ela disse, não, é melhor tu ficar aí. Até porque podia passar pra Graça, pro Cauê, né, pra todo mundo. Mas foi um negócio muito louco, porque em um dia, permanência no H, meu pulmão que estava 50%, no outro dia estava 75%. Evolução assim. E lá no hangar, acabou se tornando um grande centro onde as pessoas ficavam internadas, né? Assim, ficava maca do lado do outro, como é que era? Não, eu tava numa sala onde tinha outras pessoas assim, macas, em camas, né? Tu não tava sozinho? Separado assim. Separado por cortinas. Eram várias UTIs ali no caso. No caso, várias UTIs. Aí no segundo dia que eu fiquei, que foi o meu aniversário, quer dizer, 8 de novembro.
eu fiquei bem mal. Fiquei bem mal e aí eu... O que tu tava sentindo? Eu não lembro direito, assim, eu me lembro que eu estava sentindo o corpo muito febril, muito quente, né? E não percebia a gravidade do meu pulmão, não sentia isso. Mas sabia que ele tava Tá, porque eles tinham comprometido. feito o exame e estava comprometido. Eu sei que daí eu apaguei, não vi mais nada. O que aconteceu? Eles viram que eu estava bem difícil, aí eles me sedaram e, e imediatamente me Entubaram? entubaram. Porque o meu pulmão estava muito 75, né? Eles achavam. E por que tinha que ser dado para a pessoa o organismo? Porque o que acontece é o seguinte, porque a intubação, as pessoas têm medo da intubação, mas a intubação, ela te dá uma chance de aliviar teu pulmão. O meu pulmão estava 75, então ele estava muito Porque é uma fraco respiração artificial. É uma respiração artificial. Por isso que para ele descansar ali e É para recuperar. o pulmão descansar para tratar o pulmão, entendeu? Mas aí começaram a mobilizar por fora, alguns amigos, o próprio Simão Jatene também teve algumas interferências, mas o próprio Helder, governador, também entrou no circuito e me transferiram do hangar para Santa Casa. E eu vim entubado, para você. Fiquei 8 dias entubado. Então passou 8 dias sem saber onde é que. Quando a pessoa tá entubada, fica literalmente viajando apagada. Apagada, é como se estivesse dormindo. Agora, algumas pessoas perguntam, tu lembra de alguma coisa quando estava entubado? Eu digo, eu lembro de duas coisas quando eu estava entubado. Lembro de uma vez, meu pai, já falecido, sorrindo para mim, me abraçando. A imagem ou o físico? Não, é como se fosse um sonho, né? Tá. E depois a minha mãe, também me abraçando e sorrindo. Nessa época ela tava já falecida? Já tinha falecido há muito tempo. Foram as únicas coisas que eu lembro, assim. E quando eu voltei, quando eles me estubaram, né, que é a palavra é essa, eles foram tirando levemente a coisa da sedação, né? E quando eu voltei, tem uma cena muito linda. Eu voltei e vi que tinham 3 enfermeiras de um lado e 3 enfermeiras do outro do meu leito, de joelhos rezando. A cena é muito forte, assim. O que é aquilo? Elas me viram abrindo os olhos, elas ficaram com um sorriso enorme. Porque ninguém acreditava que eu ia me recuperar. Eu tinha um exame lá da história da trombose, né? Que ele tinha que dar 500, que o normal é 450, 500. Esse meu exame dava 7.800. Alterado. E o médico disse para mim depois, o Rui, que era um dos médicos, Nilson, eu nunca vi ninguém com 7.800 voltar a 500 como tu voltaste. Para mim isso é milagre. Nunca vi. Aqui 7.800 não volta. O que é 7.800? É o nível de alguma coisa? Não me lembro como é que era dentro da avaliação, né, dos exames. Eu sei que eles trataram muito, passei a ter usando muito remédio aqui para trombose, né, barriga, furava assim. E nisso que tu acorda, que tu percebe que tu não tava mais no hangar. Não, eu achei que eu tava no hangar. Tá. Como é que tu, com quem é que aí tu faz eu contato? Falei com elas, ela pegou e disse, não, você não tá mais no hangar, você tá aqui, você tá na Santa Casa. Eu disse, transferiram você pra cá. Tá. Marcão, um médico, músico também, compositor, cantor, foi fundamental, me ajudou muito, foi ele que conseguiu articular a ida para Santa Casa, né, e um irmão querido, né, Marcão. E aí o médico que me recebeu às 6 da manhã na Santa Casa me contou uma história muito louca. Que te recebeu quando você veio do hangar. Veio do hangar, exato. Ele disse que ele pegava o celular, botava uma música minha no meu ouvido. Dizia assim para mim, você tá ouvindo? Você tá ouvindo, Nilson? Aí acho que eu fazia assim.
Sendo que você tava... Entubado e sedado. Você sabe que é uma música sua, né? Fazer assim com a cabeça. Ele me contou depois essa história. Daí pra frente foi tendo uma evolução, eu cometi algumas bobagens, arranquei um dia um estudo, porque eu achei que eu tava bom já, entendeu? Ah, não queria machucar naquele ambiente. Imagina. E quanto tempo foi isso? 28 dias. Não lá especificamente. Lá foram 15 dias no geral, né? Entre a intubação e o tempo da UTI. E depois eu fui para a área de recuperação já, né? Ainda dentro do hospital? Fisioterapia, dentro do hospital, fisioterapia. Porque eu cheguei a um ponto em que eu era um bebê adulto. A minha sensação é que eu tinha as mãos presas na cama. Na verdade eu não tinha força nenhuma para levantar. Então a minha fisioterapia foi de recuperar todos os meus movimentos. Eu não tinha movimento. E tinham coisas assim bem interessantes. Acho que depois o pessoal pode ver isso, que é legal ver. Eu ficava numa espécie de apartamento de vidro todo, né? Se fosse um aquário, na UTI. E eu via tudo, como eu tinha muita dificuldade de dormia meio desmaiando, cochilava, acordava, cochilava. Eu via o movimento dos profissionais de saúde, o carinho deles com o vídeo de coração dos outros. E era algo assim muito fascinante, muito bonito, sabe? Ao meu lado tinha uma menina que eu sabia que era uma menina nova, entubada, e do outro lado um senhor também entubado. E aí eu dizia assim, e aí eu vi às 6 horas da manhã, por exemplo, uma mudança de plantão, né? Saíam os que ficaram a noite toda e entravam os que estavam chegando. E eles entravam assim com uma alegria, com prazer como se você alivia a paixão daqueles profissionais pela profissão deles. E eu dizia, pô, eu tenho que fazer uma música para isso. Eu preciso dizer para as pessoas o que esse pessoal é aqui. E aí eu fiz Os Iluminados. Ainda lá, pensando? Pensando, construindo a letra na cabeça, lá na UTI. Quando eu saí de lá, acho que uns 10, 15 dias depois, eu comecei a compor a música e fiz a música. Fiz a música e mandei e botei todos eles para gravar comigo um clipe. Eu assisti, tá no YouTube. Iluminados, tá né? Os Iluminados. Ou Os Iluminados? Não, Iluminados, tá. Iluminados. Gravei com eles, fizemos um documentário, assim, todo geral. Porque assim, quando eu saí de lá, eu descobri coisas fascinantes. Eu descobri, por exemplo, que tinha um grupo em Florianópolis, em Camboriú, e eles faziam questão de dizer para mim que não tinha nenhum brasileiro, todos latinos, Uruguai, Paraguai, bolivianos, argentinos, bolivianos. E eles diziam que eram mais de 100 latinos nesse grupo. Eles rezavam 3 vezes por dia pela minha vida. Um grupo em Madrid, também de amazônicos, rezavam 3 vezes por dia da minha vida. O pessoal de espiritismo, os evangélicos, os católicos, o povo em si, não só de Belém, não só do Pará, o povo da Amazônia em geral, Rio, São Paulo. Cara, foi algo... Eu digo às vezes assim que eu acho que Deus resolveu me trazer de volta para eu entender a dimensão. Claro, eu não vou ser demagogo aqui dizer que eu não sei. Não, eu sei do carinho que as pessoas têm por mim, mas eu também não tenho. Hoje eu tenho a dimensão. Naquele momento eu não tinha dimensão nenhuma do que eu poderia ser importante para essas pessoas. E quando eu voltei a fazer show, eu fui fazer um show em Manaus,
lotado. Cara, quando eu entrei naquele espaço lá em Manaus, todo mundo ficou de pé me aplaudindo. Você entende a força disso, sabe? Assim, o agradecimento. Alguns chegaram e me diziam assim: a gente agradece todo dia a Deus pela tua vida. Estares aqui cantando para nós é algo assim, sabe? Pessoas que chegavam, senhores, jovens que me abraçavam chorando, sabe? Emocionados de me ver. Até hoje ainda acontece isso. De lugares que eu normalmente não vou. Em Igarapé Sul, por exemplo, tinha um senhor lá que quando me viu, cara, chorava de emoção de me ver, sabe? E me abraçava. Quer dizer, eu acho que Deus me deu essa oportunidade de voltar para perceber a dimensão da minha história. Mas mais ainda, e eu sempre gosto de falar isso, sabe, Paulo? Mas não foi só isso que Deus me deu, não. Deus me deu também a possibilidade de rever valores. De perceber alguns que você pode melhorar. De entender também que a gente não é perfeito, nunca será. Mas eu acho que tudo isso foram ensinamentos assim fundamentais para a minha vida. Sabe? Hoje eu tenho muita certeza nisso. Aconteceram coisas assim, muito interessantes, porque eu sempre fui um cara de me doar como cidadão. Eu faço para mais de 30 igrejas por ano shows nas suas periferias, nas suas festividades, sem custo. Que elas não me paguem nada. Paguem só o meu assistente, como elas fazem. E entre outras coisas que eu faço. Eu me lembro de uma vez que uma pastora evangélica disse para Gracinha, minha mulher, disse: o seu marido às vezes é muito mais crente do que todos os crentes que estão aqui dentro. Ela dizia para Gracinha. Porque eu ajudava eles, né? Eu acreditava no que eles estavam fazendo e acreditava. Como em outros eu não ajudava porque eu sabia que tinha muita malandragem. Como tem também na Igreja Católica, etc. E aí, quando eu fui sair do hangar para a Santa Casa, meu tratamento lá na Santa Casa, eles precisavam de um aparelho que iria me ajudar muito que poderia me salvar também na situação que eu cheguei lá. Né? Mas esse aparelho só tinha no Orfeu Loyola. O diretor da Santa Casa mandou um ofício para o diretor da Orfeu Loyola, vendo a possibilidade de um empréstimo desse aparelho para o meu tratamento. Mesmo dia o diretor mandou. E mandou um bilhete, uma cartinha dizendo assim: é com prazer que nós passamos o aparelho para você, mas diga ao seu Nilson quando ele estiver bem, porque nós sabemos que ele vai sair dessa, que esse aparelho a gente tem graças aos shows que ele fez pra gente aqui. Imagina se eu lembrava disso. Até porque a gente não faz isso para ficar querendo receber um retorno, faz porque precisa ser feito. Né? Eu acho que todas essas coisas são assim, muito, muito especiais, sabe? São costuras de Deus que nos dá essa oportunidade de contribuir com as pessoas, contribuir com o mundo. Agora tem um outro lado prático também. Por que eu consegui também me recuperar? Isso os médicos me dizem claramente. Porque como eu fui para o Rio de Janeiro e parei de beber, eu fumava. Fumei até os 60 anos, 63 anos. Porém, com alguma dificuldade, querendo parar sempre, mas não consegui, até que eu parei de vez. E nunca mais senti vontade de fumar. Engraçado. No dia que eu parei de manhã, à tarde eu já não sentia falta do cigarro. Eu sempre tive essa coisa assim meio bloqueada, né? Eu acho que é muito louco. No outro dia, o nego estava fumando do meu lado, que foi num infarto que eu tive. E eu nem percebi que ele estava fumando. No segundo dia que eu tinha parado de fumar. E
Enfim, eu acho que tudo que a gente realmente tem como aprendizado é fundamental para que a gente possa realmente se sentir contribuindo com alguma coisa na missão, sabe? Na missão da vida, da solidariedade, dos amigos, das pessoas que você nem conhece. Claro que eu não vou aqui nem numerar quantas pessoas, às vezes por dia, eu estou contribuindo com alguma coisinha para ajudar essas pessoas. Que por acaso nem tenho contato dela, mas elas acabam tendo por causa que alguém mandou. Não, pede por isso que eu nisso te ajudo. E acho que é legal isso, sabe? Eu tenho uma falha que ao mesmo tempo é uma falha, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa que Deus me deu. Eu não tenho dinheiro para comprar casa, nem para comprar carro da última geração. Eu tenho dinheiro para ajudar as pessoas. Meu dinheiro é para isso. Se ele não for para isso, não me interessa. Sim. Médicos me dizem coisas assim. Quando eu cheguei no Rio, que eu parei de fumar, de beber, embora fume, mas eu corria 16 quilômetros por dia. Meio fumando? Mesmo fumando. Dava 2 voltas naquela Lagoa Rodrigues Freitas, ela amava fazer isso. Durante toda a minha permanência em Rio de Janeiro, eu fiz isso. E os médicos me diziam, você não tenha certeza que a tua atuação de 16 quilômetros por dia também te ajudou muito a recuperar a tua saúde. Porque se tu fosse um sedentário só fumante, não sei se tu conseguirias. Cara, a gente tem aqui um vídeo que a gente quer compartilhar contigo, do momento em que tu tá saindo tá tendo alta, né? E é muito emocionante. E a gente também se alegra com a tua presença, com a tua vida. Fazemos parte dessa multidão que mentalizou, enviou uma oração e que tá grato hoje de estar aqui. E eu não vou falar mais para não chorar, mas tá aqui, esse vídeo é muito bacana. Para o pessoal que está acompanhando, ele vai aparecer maior um pouquinho, Sim, tá? claro. Pra gente poder ver aqui. Imagina. Eu tava muito mexido aí na hora, porque foi uma emoção muito forte isso. Foi muito forte essa emoção. Olha o Cauê lá atrás. Você viu, né, bem? Abracinho ali. Maravilha. Quem é o Nilson hoje? Depois de toda essa história que não só a história musical, mas também essa superação que tu conseguiu, né? Que Deus permitiu que tu chegasse até aqui. Quem é o Nilson hoje? O Nilson hoje, ele é vou me chamar de... Ele é um ser que agradece todo dia pela oportunidade de continuar aqui, mas tendo a consciência que meu tempo vai estar acabando.
e que isso não seja uma coisa que gere dor, mas que gere alegria, que gere respeito, carinho, admiração. Recentemente nós perdemos, então, não recentemente, há um ano atrás, Sebastião Tapajós, um dos seres mais generosos que eu conheci na minha vida, um irmão, um amigo querido. Eu fui lá, cantei no velório dele, fiquei presente o tempo todo com ele lá. Mas estava feliz porque eu sabia que ele tinha cumprido uma missão linda na vida dele. É dessa forma que eu quero que as coisas tenham esse sentimento de missão cumprida, de missão bonita. Eu acho que Deus me ajudou a perceber isso tudo. Não quero ser demagogo aqui de dizer que eu não sei o que eu fiz. Não, eu sei muitas das coisas que eu fiz e fiz porque amo fazer isso. Nem vou citar as coisas, mas isso não importa. O que importa é que a gente, de alguma forma, justifica, vamos dizer assim, as ações que Deus plantou em nós. Lembro de um cidadão alemão que alguém se referia a eles falando sobre a religião. Ele dizia para essa pessoa: tenha cuidado, a religião afasta. Como assim? O evangélico não gosta do católico. O católico odeia o evangélico. O espiritual não convive com o evangélico odeia quem toca tambor. As religiões afastam. E o que é mais engraçado é que todas elas vão para o mesmo caminho, para uma só pessoa, que é Deus. Por que brigar por causa disso? Cada um busca um caminho para chegar até ele. E isso é que é importante. Cada um de nós saber os nossos caminhos. Né? Eu, às vezes, sou como um rio, ou como uma floresta, ou como um pequeno barco, ou até como um popopó. Deixa-me levar nessa beleza amazônica. Vai seguindo o barco como Vou seguindo o barco, maravilha. segue o barco.